Eu nunca soube o que é ser magra. Eu passei um tempo sendo magra, mas o corpo estava magro, mas a mente não estava. Então, eu nunca soube o que realmente é ser magra. Desde criança, eu convivo com a obesidade. E eu me lembro das inúmeras vezes que a obesidade ela me feriu, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Fisicamente eu falo porque quando eu era criança, a gente andava muito a pé. E eu acredito que até quem não caminha tanto sofre com isso. Então, as minhas pernas, elas viviam assadas, sabe? Ficar de carne viva. Quando ia tomar banho era uma dor insuportável. As roupinhas, né, que minha mãe às vezes fazia à mão ali, às vezes apertava. Eu lembro de uma, que inclusive eu tenho uma foto, a única foto que a gente tem quando era criança, que ela apertava o meu braço, aquilo doía, mas doía tanto. Desde criança eu sofro com a obesidade. Eu lembro de uma vez, essa que ficou mais marcada assim na minha infância, que a gente foi tomar vacina, se não me engano, que a gente tinha que ir no centro do Aterrado, quem é de Além Paraíba sabe onde é o Aterrado, acredito que muitas pessoas conhecem, só que a gente morava bem para cima do centro do Aterrado, que a gente morava na fazenda da Gironda. Então, para chegar no Aterrado, de carro, um dia desses eu fiz o trajeto da saída do sítio que a gente morava até o Aterrado dá 15 minutos, fora o tempo que a gente tinha que andar um pouquinho mais para entrar, né, porque eu não entrei dentro do sítio. Então, assim, acredito que para uma criança andar, daria o quê? 1h30 caminhando. Eu lembro que a gente foi no centro do Aterrado, e aí a gente foi a pé e voltamos a pé. E quando nós estávamos voltando, eu só sentia que eu ia morrer, porque eu estava sufocada, a perna estava assada, e eu já não estava aguentando mais andar. E na minha cabeça, eu ficava só lembrando de uma figueira que tinha à beira da estrada para chegar em casa. E eu só queria chegar nela, porque era o lugar que eu ia descansar. Eu já estava com aquilo na minha cabeça, e eu me sufocando, E aí, quando cheguei nessa figueira, eu sentei. Eu sentei e falei, mãe, daqui eu não saio. Comecei a chorar, eu vou sair, eu vou morrer. E aí a minha mãe, com as minhas irmãs, voltaram, que elas já estavam caminhando na minha frente. Elas voltaram e sentaram ali um tempo, não me lembro quanto tempo, até eu pegar um ar novamente e ir embora para casa. Isso eu era criança, gente. Assim, eu não lembro da minha idade, mas eu lembro que eu era pequena. Essa é só uma das histórias que eu tenho para contar sobre a obesidade. Durante a adolescência, além de sofrer com a obesidade, com a falta de roupa, a adolescente gosta de roupa. Eu não tinha roupa, eu tinha que usar roupa de pessoas mais velhas. Era também excluída, né, do grupinho da escola, não tinha muitos amigos. No entanto, até hoje eu não tenho tantos amigos. E durante a vida adulta, gente, eu já ouvi cada coisa por estar acima do peso. Inclusive, há muito pouco tempo, uns 2 anos atrás, eu ouvi uma pessoa falando que gordo não tem capacidade para trabalhar. E isso dói, sabe? Eu achava que não, mas olhando hoje, eu vejo que isso foi criando feridas, e muitas vezes eu mesmo me desacreditei de mim por causa disso. A obesidade, ela, não vou dizer destrói, mas ela tira muitas oportunidades da sua vida, assim, por causa do preconceito da sociedade com a pessoa gorda. E você pode estar pensando, mas é só você fechar a boca, né? Você está se vitimizando, é só fechar a boca. Primeiro, não é vitimização, eu estou contando o que eu passo e passei minha vida toda por causa da obesidade. Segundo, não é só fechar a boca. É algo que não envolve só fechar a boca. Porque muitas vezes você fecha a boca, mas acontecem inúmeras coisas na sua vida e de repente você está ali comendo sem pensar. Então você precisa sim fazer um tratamento, você precisa sim olhar com mais carinho. Se você está acima do peso, se você tem alguém próximo a você que é acima do peso, olhe com mais carinho, não é falta de vergonha na cara. É uma doença. Dia 4 de março é o Dia Mundial da Obesidade. E esse dia ele foi criado para conscientizar as pessoas que a obesidade é uma doença crônica. É uma doença que não tem cura, ela precisa de tratamento. E o tratamento é você fazer uma alimentação saudável, é você fazer tratamento com psicólogos, com endócrino, é você fazer um tratamento multidisciplinar. Quando a gente fala de outras doenças crônicas, as pessoas olham e falam, você tem que se cuidar. Agora, quando fala da obesidade, é só fechar a boca. Então, não é só fechar a boca.
A gente precisa olhar com mais carinho, entender que, além da dificuldade que a doença traz para a gente ainda tem uma outra dificuldade, que é o preconceito da sociedade com a gente. E eu falo isso no meu lugar de fala, porque eu sei o quanto eu luto todos os dias para que eu consiga emagrecer, para que eu consiga me manter no peso. E não é fácil. Não é fácil, não é fácil mesmo. Só quem passa sabe o quão difícil é, quão desafiador é.